Lucas, eu fui fazer esse levantamento, algumas pessoas discordaram, mas é do jogo. Inclusive está na primeira frase, se você olhar lá no primeiro parágrafo, está dizendo que o debate está aberto. E eu frisei que é a minha opinião. Mas assim, eu cravei no meu blog, que foi o mal. E eu ainda fiz a questão de ponderar. Vou trazer aqui, acho que já que você citou, vou trazer aqui. Eu não tratei como o maior jogo da história, jogo internacional da história do Nordeste. Primeiro, para não confundir, porque já pegou Palmeiras, que era campeão da Libertadores, isso é só contra estrangeiros, tá? Vamos fazer só a partir desse recorte. Nordestinos contra clubes estrangeiros nos torneios da Conmebol. Que aí você descarta Palmeiras na Libertadores, o Ceará já pegou São Paulo, que é tricampeão mundial, e já era tricampeão mundial. Então, assim, só para excluir isso aí, jogos estrangeiros. Você for dar o peso. Não é um mau jogo, por quê? Porque o CSA decidiu um título em Córdoba. E o CSA decidiu o título da Copa Conmebol de 99, fez 4-2 na ida, poderia ter perdido até por um gol de diferença, teria sido campeão. Estava 2-0 e estava indo para os pênaltis na volta, não tinha gol qualificado, e tomou 3-0 aos 45 segundos do tempo. Outro jogo que você pode considerar em relação ao peso. São Lourenço 3-0 no Bahia. É simplesmente o primeiro jogo da história do futebol brasileiro, não é do Nordeste, não, é do futebol brasileiro na Libertadores. É somente isso. O Bahia, campeão da Taça Brasil de 59, 60, né? Estreou. Não, mas ele foi campeão da Taça Brasil de 59 e a Libertadores foi em 60. Isso que eu tô falando. Tá. Porque eu pensei que tivesse corrigido a Taça Brasil. Aí, aquela estreia já foi nas quartas de final. O campeonato foi menor, só teve 7 clubes. O Olímpia, se eu não me engano, já estreou na semifinal, porque não foram 8 clubes para ter os 4 chaves. Uma das chaves já largou na semi. E aquele jogo tem importância gigantesca. Então, eu fiz questão de colocar no título, durante o texto, de chamar de desafio técnico, que é o confronto, não é o peso do jogo. O Talheres, que enfrentou o Flamengo ontem, né? Aquele mesmo Talheres que jogou com o Flamengo ontem lá no Maracanã, é o campeão da Copa Conmebol 99 em cima do CSA. Estava valendo muito mais. Foi a única final internacional do Nordeste. E o jogo do Bahia, na estreia, vai ficar ser para todo sempre, vai ser lembrado. O primeiro jogo, isso nunca vai ser apagado. Mas em relação ao desafio técnico, aí eu fui analisando e assim, é difícil. Porque o Independiente, por exemplo, e jogos no exterior, né? Porque o Independiente vai ter o terceiro, vai receber o Ceará, mas ele já recebeu Fortaleza, venceu, recebeu Bahia, venceu, e ainda vai receber o Ceará também. O Independiente não foi bem no Brasil, assim, até se classificou lá no Castelão, mas não perdeu a partida, mas lá ele ganhou os jogos. Mas o Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, por exemplo, tem mais títulos que o River, tem, mas nem na Argentina o Independiente é considerado maior do que a Argentina, não é porque ele é hepta e o River é tetra, que ele é maior. E antes dos títulos do River, essa discussão também não existia. Tipo, quando o Independiente foi heptacampeão da Libertadores em 84, o River nunca tinha sido campeão da Libertadores. A primeira Libertadores do River é em 86. E mesmo naquele momento, mesmo com 7-0, as pessoas não diziam que o Independiente era maior que o River Plate. Porque o tamanho do clube, o maior campeão argentino, a torcida meio a meio lá, perto disso, com Boca Juniors, é uma relação diferente. E esses jogos do Independiente foram na Sul-Americana, que eu adoro, já falei N vezes, mas a gente está na hora que uma foi na Sul, a outra foi na Libertadores, está um passo atrás. E o Independiente hoje, ele tem a camisa dele, mas hoje, na hora que esses jogos aconteceram, ele não vivia um grande momento técnico. Ele até teve recentemente, alguns anos atrás, ele ganhou a própria Copa Sul-Americana, 2 vezes, 2010 e 2017. Mas nesses últimos jogos não vivia. O caso do River, não. O caso do River... olha como foi o comentário. Na hora que saiu o gol de Enzo Fernandes, aí o comentário de Birner. Enzo Fernandes está sendo monitorado pelo Manchester United. É assim, pô. Galhardo... Tem gente na Argentina, né? Tem gente na Argentina. Tinha gente no estádio para ver o jogo do cara. Galhardo, que tem 14 títulos pelo River Plate, como técnico, né? Nem como jogador, como técnico. Já que está vivendo a sua última temporada, para daqui já partir provavelmente para a Europa. O time já sondado por Barcelona e Real Madrid. Até porque é técnico para isso mesmo. Até porque o Barcelona... Lembra que o Barcelona pegou um treinador muito pior do que ele, inclusive. Mas era um bom treinador, mas pior do que o Galhardo. Qual era? Argentino, Tata Martínez. Que foi do Nivels, né? Foi Tata Martínez, né? Acho que foi isso mesmo. Isso. Foi do Nivels para... Indicação do Messi. Indicação do Messi. Então, o Enzo Pérez, o cara que foi campeão da Libertadores, foi vice, quase foi bicampeão, faltava 2 minutos para ser. O cara jogou pra caralho. Então, assim, Enzo Pérez é tipo uma lenda do futebol sul-americano. O cara exatamente. Ele jogou 2 Copas do Mundo. E a gente está esquecendo um nome também muito importante, que é
Sim, é a nova sensação do futebol argentino, que é o Julián Álvares, que já está vendido para o Manchester City. Esse não foi bem. Acho que ele perdeu o último gol, inclusive. No exatamente. Mas assim, ele pouco foi letal como geralmente ele é. Mas ele teve umas 3 jogadas e eu falei, esse cara na mão do Guardiola, ele vai jogar demais. Porque a qualidade de raciocínio dele é muito e a gente tem Ezequiel Barco, que não jogou, o De La Cruz, que é jogador da seleção uruguaia, o Quinteiro, que é jogador da seleção colombiana. Armani, que é um... O Armani no gol, goleiro titular da última Copa da Argentina. O Matias Soares, que já jogou na seleção belga. Naturalizado e jogou na seleção belga. Já? Então o desafio técnico era enorme, pô. Aí até teve como provocação, aí pode falar, pô, mas já teve algo parecido? Em 2009, o Sport enfrentou a LDU, que era a atual campeã da Libertadores. Venceu na ilha, mas quando o jogo aconteceu lá no Casablanca, lá em Quito, na altitude, quando o Sport venceu, pô, era o atual campeão, o Sport estava vencendo o atual campeão da Libertadores lá. Porém, naquele jogo, por isso que eu vejo só que eu estou frisando desde o início, desafio técnico. Naquele jogo, a LDU já estava eliminada. E foda-se. Assim, o Sport foi lá e foi para ganhar o jogo. No final das contas, era até melhor que tivesse empatado. Era melhor. Porque não teria pegado o Palmeiras. Andrade fez 2 gols e deu uma assistência. Não, mas aí a culpa não foi de Andrade, não. Porque o gol que quebrou o Sport foi o gol de Cleiton Xavier, que ele faz depois. O Sport ganha, aí aos 44, lá, ele ganha do Colo-Colo, do Palmeiras. Belíssimo aí esse gol que mudou... Mas eu vou cornetar Andrade, né, maestro? Não, é claro. Não, mas eu digo assim, se aquele gol... Só para quem não lembra aquela história, se o Sport... O Sport estava vencendo, estava pegando a Universidade do Chile. Quando teve aquele gol, mudou. Só quando saiu o gol de Cleiton Xavier que as pessoas se arrependeram do gol de Andrade. Mas, enfim. Mas naquele momento, a LDU ela já estava eliminada. Agora, não. Agora foram 70 mil... O primeiro jogo no Monumental, com capacidade máxima liberada, desde o início da pandemia, em jogos pela Libertadores. 70 mil pessoas, o time principal, o time para buscar liderança, porque uma hora antes desse jogo começar, o Colo-Colo ganhou do Alianza Lima, ou seja... O Colo-Colo foi a 6 pontos, o River estava com 3, e ele já não poderia dar um vacilo dentro do Fortaleza. E o Fortaleza, obviamente, ficou muito mais pressionado, porque se perde do River, que foi o que aconteceu, ficaria 6-6-0-0. Então, o desafio era imenso. E dentro de campo, assim, é por isso que eu falo desafio técnico não significa sucesso, porque o Fortaleza passou longe do sucesso. Eu até discordo um pouco dos 30 minutos que o Lucas falou do Fortaleza, até porque nesses 30 minutos já estava 2-0 para o River. Depois do Fortaleza... 30 minutos. Depois do segundo gol, que foram 30 minutos. Aí morreu. Aí morreu no segundo, morreu no segundo. Tá. Morreu no segundo gol, certo. Mas assim, mas ali o River já era melhor, mas de fato, no segundo tempo, realmente aí não aconteceu. No segundo tempo, se você pegar o scout dispara. O número de finalizações na Barra, 29-9. Não, desculpa, finalizações totais. Finalizações na Barra, até que isso é mais equilibrado. Mas a do Fortaleza, as oportunidades foram aquelas duas no primeiro minuto. Eu marquei até o tempo, deixa eu ver aqui. Se eu encontro 1 minuto e 55, o lance de Kaiser ali, que Casco tira quase em cima da linha, e 3:41 no de Moisés. Para Pikachu errar uma saída de bola aos 9, pô. Assim, o Fortaleza em 3 minutos teve as 2 chances que o Fortaleza teve em 3 minutos são 2 chances que, se antes de começar o jogo, a torcida perdoa, meu irmão. Se tiver 1 chance, 2 chances, dá para buscar. O Fortaleza teve essas 2 chances em 3 minutos. 2 chances que o torcedor do Fortaleza que foi para Buenos Aires talvez tenha pensado que bastava, que poderia ter essas chances ao longo de 90 minutos. Que poderia martelar, ter um volume, mas que chance real de gol iria ter poucas. Pois o time teve 2 chances reais com 3 minutos. Para tomar um gol de um erro, e como foi dito aqui, Luca falou, Minhoca reforçou, Luca trouxe a inocência de pedir falta, de trabalhar, assim, não, até porque não foi falta, né? Nem é questão de roubo, mas assim, de dar uma arbitragem completamente diferente e, sobretudo, por quem você estava enfrentando. Porque ainda que não tivesse sido falta, a chance de o jogo seguir também era razoável. Poderia até que o VAR nem tem VAR, na verdade, até falar besteira. Eu vi o Pernambucano que tem, só vai ter no mata-mata. Inclusive, até foi bem, porque o River fez um gol que foi anulado e estava impedido mesmo. Mas assim, foi uma inocência gigantesca daquele lance. E a própria retirada que ele passa, não foi? Foi assim, foi falta. Foi falta, segura a bola com a mão. No máximo, tu ganha uma falta. Tu realiza $500. $500. E só para não confundir, quem depois, quando a bola vai na área, é Capixaba que chuta bem fraquinho. É 500?
Não, 400, 500 dólares aqui, eu chutei um valor aqui, eu disse que é. Quem foi que chutou quando a bola vai na área? Quem é que espana mal pra caramba? Juninho. Capixaba. Outra inocência também, meu irmão. Mas ali ele errou, na verdade, porque ninguém tira uma bola daquela forma. Aquilo ali é erro técnico, assim. O de Pikachu foi vacilo sobre leitura de jogo e de Capixaba erro técnico. O jogo, como o Luca falou... Eu acho que ele chegou meio adiantado na bola e a bola rifou. Rosca, né? Rosca, né? Porque aqui é para rasgar, porque é para rasgar. O lance de La Cruz, você não pode tratar como sorte, porque a sobra de escanteio é um escanteio gerado no chute dele do mesmo jeito. Então assim, ali é outra coisa, ali é recurso. É recurso onde o cara que chutou, o Aleph manda para escanteio, a bola vai para o escanteio, o cara pega a mesma jogada e marca. E está desmarcado. No caso de Lucas Lima. Inclusive, a foto do blog, o cara está comemorando, é Lucas Lima atrás dele. O Lucas Lima optou por... Reação muito lenta do Lucas Lima ali. Não, ele torceu. É o que a gente costuma falar com esse tipo de coisa. Ele torceu para De La Cruz errar. E só para passar, quando eu falei que o scout disparou, deixa eu ver se eu abro aqui. Tinha até colocado, né? Porque o número, eu tenho falado 29-9 finalizações, né? Mas tem alguns números ainda impressionantes. A posse foi para 66-34 e troca de passes 650-340. A posse de bola do River Plate não foi, que a gente costuma ver acontece, aquela posse de bola que é o cara tocando a bola atrás da defesa. Em momento nenhum. Até porque o time que finaliza 29 vezes é o contrário disso. Meu irmão, é impressionante como o River Plate buscou ataque, embora, para quem assistiu mais cedo, embora tenha sido 0-0, Atlético Madrid e o City, foi 0-0, o River errou muito passe. Depois você, mesmo sendo um timaço, mas assim, os caras erraram muito passe. Então, esse volume ofensivo que eles tiveram ainda porque eles... Meu irmão, se você colocar... Tanto que a precisão, acho que está em 83%. Assim, ela deu uma caída porque, não sei se foi displicência, o jogo estava controlado e tal, mas o River acabou errando em excesso, mesmo assim teve o controle do jogo. E, assim, não tinha muito o que fazer. No final das contas, a derrota, na minha opinião, foi menor do que eu esperava. E, sobretudo, a forma como começou. Na hora que 9 minutos está 1-0, 30 minutos está 2-0, e o time, o mandante, não para de atacar, 2-0 ficou econômico. Não foi uma tragédia, ou seja, morgou quem estava no estádio, mas não acabou a viagem de ninguém. Eu até eu pouco antes do jogo. Eu dei um número só como exemplo, vou repeti-lo agora. Tivesse sido 7-0, como o Independente Petroleiro levou 8 do Palmeiras, aí o cara morre. Aí volta para casa é moída. Mas nesse caso, jogou, deu para fazer o que estava para fazer, cometeu o risco que não poderia, tem que ser um jogo de nível de acerto muito alto. Fortaleza passou longe disso, de ter um nível alto de acerto, perdeu, e como já foi dito aqui, até para seguir o debate, ficou muito difícil. Eu não sou assim, a Libertadores agora ela premia o terceiro lugar, e é um ótimo prêmio, viu? Porque bota você nas oitavas de final. Veja só, quando o Fortaleza foi eliminado da Sul-Americana, foi 32 avos de final. Dos 32 avos, você vai para os 16 avos, e dos 16 avos você vai para as oitavas. Ou seja, se o Fortaleza ficar em terceiro no grupo dele agora, ele jogará as oitavas, que é 2 fases depois daquela fase que ele jogou contra o Independente na Sul-Americana. Ou seja, anda um bocado. É uma consolação, mas assim, não é meta. Não dá para... Eu não consigo ver. Eu acho assim, se terminar em terceiro, se terminar em quarto, naturalmente é pior. Se terminar em terceiro e for para a Sul-Americana, você é um dia digerindo a eliminação e depois pega e bola para frente. Mas não vai ser... a Libertadores é a Libertadores mesmo. Assim, você perder, se cair em terceiro lugar, você não se classificou para as oitavas da Sul-Americana, você foi eliminado da Libertadores. Então, assim, eu não consigo ver na segunda rodada essa linha de tratar alguns torcedores de Fortaleza de tratando dessa forma. Eu discordo um pouco. Não sei se é uma defesa de tirar um pouco de peso, mas assim, tem que lutar para pegar a segunda vaga. E era como a gente tinha falado, todo mundo falou aqui, era o jogo contra o Colo-Colo no Castelão.
Assim como foi o do Ceará contra o Independente, ele disse, só passa um. A liderança valia, no caso era do Ceará, o Colo-Colo quebrou o serviço. Talvez o Colo-Colo perca do River Plate lá. Então o Fortaleza vai precisar fazer o papel dele contra o Alianza para chegar na última rodada, porque eu acho que o Fortaleza tá 6-6-0-0, mas eu acho que o Fortaleza ainda tem condições de chegar na última rodada num confronto direto com o Colo-Colo. E se for eliminado, aí você vai tentar ficar pelo menos em terceiro. Mas até lá, meu irmão, o objetivo é ser primeiro ou segundo, não pode ser diferente disso. Fala, Minhoca. Não, é porque eu achei que ele tinha falado errado, mas foi exatamente isso. É porque eu tinha achado estranho ele mencionar ainda da possibilidade da classificação para as oitavas. É porque eu acho bem distante, assim, né? Sendo bem realista mesmo. Mas não dá para você... Alianza e o River venceu o Colo-Colo? Não dá para estar eliminado na segunda rodada. Vivo. Mas tá vivo. Não, peraí. Só para explicar. Eu acho que Fortaleza tem chances muito menores depois de ter perdido para o Colo-Colo. Fortaleza poderia ter se colocado numa briga... Bateu. Essa derrota de hoje estava na conta, né? O Fortaleza podia estar numa briga direta contra o River Plate, se empatasse hoje ou até se vencesse. A briga do Fortaleza poderia ser com o River Plate, nem com o Colo-Colo. Eu acho que o Colo-Colo e o River Plate, do que já apresentaram nesse grupo, são as melhores equipes. O Fortaleza, para entrar na briga, ele primeiro precisa se encontrar como time e ainda conseguir resultado, entendeu? São duas coisas que o Fortaleza tem que alcançar para tentar disputar ainda essa vaga. Eu não concordo com o Minhoca. A minha leitura foi só matemática, tá? Matematicamente eu não trato como eliminado, mas a leitura é exatamente o que o Minhoca está falando. Para que tenha possibilidade, ou seja, matematicamente, o que eu quis dizer foi, matematicamente, o time, eu consigo ver, sem tanta dificuldade, o Fortaleza chegando na sexta rodada num confronto direto com o Colo-Colo. Porque... Mas tem que vencer o River. No Castelão. Tem que vencer o River no Castelão. Se o Colo-Colo também venceu o River em Santiago. Não, olha, se o Fortaleza vence o Alianza nos 2 jogos e o River, ele chega completamente vivo. Não, mas eu tô de veja só, claro que vai tentar vencer o River, mas eu tô falando assim, mesmo que não vença, porque é secar muito o Colo-Colo, eu acho que ele tem que chegar, primeiro, o 2-0 hoje foi importantíssimo, porque o saldo pode ser um fator e poderia ser um problema, mas a matemática à parte é exatamente o que o Minhoca falou. Matematicamente, eu acredito que dá para chegar na sexta rodada num confronto direto com o Colo-Colo para a segunda vaga. Agora, pelo que está jogando e pelo momento, e são 3 derrotas seguidas, mas é um pouco mais do que isso. São alguns... Você acrescenta até os jogos onde ele venceu. Quando venceu o Náutico, quando empatou com o Sport e quando venceu o Sport na final. Eu acho que é válido. Eu acho que está na hora de somar esses 3 jogos. Eu acho que não. Embora tenha sido... Assim, Cássio, não só, a gente já tinha falado isso aqui nos jogos contra o Ferroviário, na semifinal do Campeonato Cearense, assim, Fortaleza, basicamente, boa parte já apresentava isso. A questão mais é porque a gente está falando muito dessa questão da segunda vaga. Eu acho que Fortaleza tem que se preocupar com a terceira vaga. O Alianza Lima, que teoricamente seria o mais fácil, ele está vendendo caro as derrotas. Ele perdeu apenas por 1-0 para o River Plate, estava perdendo de 2-0 do Colo-Colo, diminuiu o placar, quase conseguiu empate hoje. Então, assim, eu acho que o Fortaleza vai ter que lutar também por essa terceira vaga. Não é que vai vencer o Alianza Lima aqui tranquilo e pode vencer lá tranquilo. De jeito nenhum. Então, tem que vencer. Exatamente. Mas é que fala, também, veja só, perdeu os 2. Se perder do Alianza, acabou. O meu ponto, eu frisei, eu falei matematicamente. Eu só disse que matematicamente eu enxergo, eu não estou vendo o time eliminado. Agora, para que a matemática ela se transforme exatamente no que Minhoca está falando, está se abrindo um latifúndio de problemas aí. Bom, se Fortaleza passar entre os 2, é muito bom. Se ficar em terceiro, tem um sentimento de dever cumprido. Ficar em quarto é desastre total. É desastre total. Eu não sei se é desastre, sabe, Luca? Eu acho que é um sentimento de... É um gosto amargo, entendeu? Fracasso. É um fracasso. Assim, Fortaleza investiu 20 milhões de reais. Seria a pior campanha assim, de fase de grupo do Nordeste. Pô. Claro que a depender de como tiver na Série A, isso maquia um pouco, mas que é fracasso e fazendo recorte só da Libertadores seria um fracasso. Assim, é porque eu tô querendo separar o seguinte. Para mim, o Fortaleza, ele tem na Libertadores, ele tinha a possibilidade mais por conta do primeiro jogo. Eu acho que o Fortaleza tem que lutar muito por essa terceira vaga. Eu acho que Fortaleza não briga mais, é uma opinião que eu tenho, não briga mais para ir para as oitavas da Libertadores. Se acontecer, vai ser o Fortaleza jogando demais, algo que eu não consigo ver hoje, certo? Então,
na minha opinião, o Fortaleza ele está virtualmente eliminado já das oitavas de final da Libertadores. E a briga que ele tem juntamente com a Alianza Lima é para tentar bater a meta que ele próprio estabeleceu. A meta que o Fortaleza estabeleceu é: a gente quer tentar ficar nas 3 primeiras colocações. Essas 2 primeiras vagas, elas estão desenhadas hoje, para Colo-Colo e para River Plate. A terceira vaga, ela é uma disputa direta, que ainda nem aconteceu. O Fortaleza de hoje não é garantia de que vai prevalecer em cima do Alianza Lima, mas, ao mesmo tempo, é o jogo, que é o próximo, fundamental para o Fortaleza se colocar como postulante principal por essa vaga, porque se o Fortaleza vence o Alianza Lima, hoje ele está na 4ª colocação por conta do saldo, se ele vence, ele se dá o direito de jogar pelo empate, jogando lá no Peru, na 5ª rodada. Lembrando que o Atlético ganhou a Sula vindo do 3º lugar, né? Exatamente. Que colocaria. E eu queria colocar uma adendo aqui, cara, porque é uma coisa que muita gente reclamou quando eu coloquei que o Fortaleza, ele saiu no lucro de levar só 2-0. Mas eu falei isso muito baseado no recorte do segundo tempo. Eu achei o 2-0 nos 45 minutos iniciais elástico, pelo que cada time colocou em campo. Só que o 2-0 ao fim dos 90 minutos, aqui depois do segundo tempo inteiro, foi muito bom para o Fortaleza. Que um primeiro tempo, o resultado foi elástico? Foi. Acho que 1-0 estava em bom tamanho, 2-1 talvez, pelo que cada time trouxe. Agora, baseado no que cada um aproveitou nos 90 minutos, 2-0 ficou de ótimo tamanho para o Fortaleza. Perfeito. Galera, deixa eu chamar aqui nossa... Pô. 29 finalizações, pô. Só 2 foram viradas. Barato demais. Porque tem torcedor que se apega, aqueles 2 lances no começo do jogo, que realmente foram boas oportunidades. O jogo podia ter mudado aí. Podia mesmo. O Fortaleza podia ter feito outro jogo. Mas eu tenho a impressão de que, pelo volume de jogo do River Plate, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o que provavelmente aconteceria era que o River ia virar o jogo. Porque o River ele chegou como ele quis muitas fases do segundo tempo. Ele perdeu muitos gols feitos. A gente está contando 29 finalizações, mas tem 2 ou 3 jogadas que o River Plate perdeu com bola furada dentro da área, que não entra como finalização. Bola realmente furada, que o cara furou a bola. Ou que o jogador não chegou na bola para finalizar. Realmente saiu muito barato o 2-0 ao fim dos 90 minutos. Mas isso também não é negar que, ao fim de 45, dos primeiros 45, o 2-0 tenha sido, talvez, elástico pelo que o Fortaleza tinha jogado. As primeiras meia hora do Fortaleza, aquele 2-0 do River, ele é, de certa forma, enganoso pelo que o Fortaleza tinha produzido aqui naquele jogo. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não é enganoso, ele é enganoso, mas não é, que é muito curioso, porque ele demonstra erros persistentes e repetitivos do clube durante todo o ano de 2022. Só trazendo um detalhe, Lucas, e Luca e Cássio, eu achei interessante que a Conmebol, nas estatísticas dela agora, ela além de colocar finalizações, passes, ela coloca ações na área adversária. Isso é bem legal, porque assim, quando terminou o primeiro tempo, estava 12-11 para o River Plate. O Fortaleza chegou 11 vezes na área do River, mas nem sempre conseguiu fazer dessas chegadas em finalizações. Essa é uma estatística interessante, que às vezes, quando a gente olha ali as estatísticas e olha apenas as finalizações, por exemplo, como o Luca mencionou, né? No segundo tempo, teve furadas do River que, se o cara simplesmente acerta o chute, seria uma finalização e possivelmente um gol. Então, é interessante também olhar essa outra estatística. A situação do primeiro tempo... Tem estatística de como terminou em chegadas na área? Eu não olhei, eu só olhei no primeiro tempo, na hora do intervalo que apareceu lá a tabela, mas com certeza deve ter aumentado bem mais no segundo tempo, até porque o River se aproveitou muito mais no segundo tempo da possibilidade de ampliar o placar.